Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje nós vamos fazer dois exercícios sobre transformada de Laplace aplicando para a solução de EDOs. Então a gente vai pegar todo esse conhecimento que a gente veio adquirindo nas últimas aulas e a gente vai aplicar em dois exercícios para treinar esse conceito. Lembrando que os exercícios aqui, eles são para elucidar para você como é aplicado, para você ter noção, e isso vai te dar base para você treinar aí na sua casa no livro de referência que eu indiquei. Outra coisa importante é que, não sei se você reparou, se você estiver seguindo a playlist de EDO, vai ter uma aula de cálculo no meio da playlist, que é justamente sobre soma de frações parciais para resolução de integrais. O que acontece é que nessa aula eu ensino o que são frações parciais e como você escreve o seu polinômio desta forma. E então é importante que você tenha esse conhecimento sobre frações parciais. No final da aula, aí eu explico como é que você usa ela para resolver a integral, mas não precisa ver a parte da integral. É mais todo o desenvolvimento para você passar o polinômio de uma forma para outra, e uma dessas formas de escrever o polinômio é das frações parciais, e é importante para essas aulas e para outras aptidões ao longo do curso. Então, se você não sabe, eu recomendo que você veja essa aula, tá bom? Bem, nosso primeiro exercício vai ser esse daqui. Eu tenho que y2' mais 4y' mais 4y é igual a e na menos x. De cara, você percebe que eu tenho uma função y de x, em que y é minha função incógnita e x é minha variável do domínio, tá bom? Bem, para a gente resolver esse exercício por Laplace, você vê que a gente vai ter que aplicar o quê? A propriedade da derivada. E mais importante que isso, se você olhou naquela aula sobre propriedade da derivada para transformar de Laplace, para que a gente possa achar o caso específico e que é necessário da transformada de Laplace, se você quiser achar a resposta final completa, você precisa obter o quê? Dado o grau da derivada, você precisa achar os valores das derivadas de um grau menor. Então, se essa minha derivada é ao segundo grau, eu preciso da constante de y aplicada no ponto zero e da primeira derivada aplicada no ponto zero, tá bom? Bem, vamos fazer o exercício passo a passo como se você tivesse que solucionar uma prova. Porque primeiro eu vou explicar passo a passo e assim você não perde nenhuma etapa e você não se confunde. Segundo, que se você fizer algo muito corrido e sem explicar direito na prova, o professor desconta ponto de você, tá bom? Então vamos lá. Como é que você iniciaria resolvendo esse exercício? Poxa, eu sei que essa daqui é a minha EDO. Então eu teria que aplicar a transformação em toda ela. Então eu teria o quê? Eu teria que a transformação em Laplace de y' mais 4y' mais 4y transformado de um lado é igual à transformação aplicada no outro lado de e na menos x. Beleza. Eu sei que tudo aqui está se somando. Então isso daqui vão ser, cada uma delas, as transformadas aplicadas separadamente. Então eu tenho a transformada de y' mais a transformada de 4y' mais a transformada de 4y. Isso vai ser igual a transformada de e na menos x. Beleza. Então, isso daqui vai ser o primeiro passo. Então, você vê que como eu tenho as somas aqui, pela propriedade da linearidade, você dividiu em cada uma das transformações. E agora você vai olhar cada uma dessas transformações e vai aplicar o Laplace para elas. Para isso, você tem que olhar na tabela e nas propriedades, tá bom? Vamos escrever aqui de cantinho. Se eu tiver a transformada da derivada à segunda, como é que isso fica? Lembrando que ficaria s quadrado, em que s vai assumir o quê? O mesmo grau da sua derivada, multiplicando a função transformada. Então, se nesse caso eu tenho y de x, ela vai virar yzão de s, menos s, um grau menor, multiplicando a função no ponto zero, menos s num grau menor, nesse caso vai ser 1, que vai ser s na zero, multiplicando a primeira derivada da função no ponto zero. Beleza, eu vou continuar? Não, porque meu s ele já atingiu o grau zero e foi igual a 1, tá bom? Então, beleza, é assim que você vai escrever o quê? A segunda derivada transformada. Aí o que a gente faz? A gente olha aqui justamente para as condições de contorno, tá? O teorema do valor inicial, e aplica aqui. Então, eu vou escrever aqui como igual. Eu vou ter s quadrado vezes y de s menos s multiplicando y de zero. Quanto que é y de zero? É zero.
menos y derivado na zero, no ponto zero. Quanto que vale? Vale 1, menos 1. E isso, por sua vez, vai ser igual a s quadrado y de s menos 1, tá bom? Essa parte aqui, zero. Beleza, anota essa informação e deixe em evidência no caderno na hora que você estiver escrevendo, para você não se confundir e mostrar o passo a passo para o professor ou para quem você estiver resolvendo isso. Depois, a mesma coisa, transformação de 4y derivado. Então, a transformação de 4y derivado vai ser a mesma coisa aqui. Esse 4 é uma constante, ele vai cair para fora, então fica 4. A transformação só de quem? Da derivada. E quem que é a transformação da derivada? Vai ser justamente, da primeira derivada, vai ser justamente aqui o seu s na primeira, já que ele admite o mesmo grau aqui, tá, da derivada, vezes y de s, ou seja, o seu y transformado, menos a sua função aplicada no ponto zero. Por que eu não vou ter o s aqui? Porque s aqui é na primeira, depois eu multiplico por quem? S na zero, que vai dar 1, tá bom? Lembrando que tudo isso está sendo multiplicado por 4, tá? Bem, aí expandindo isso daqui, eu vou ter 4s y de s menos 4 vezes quem? Y de zero. E quanto que vale y de zero? Vale 0. Então, ao final, eu obtenho que isso daqui é a mesma coisa que 4s y de s, tá? Então, a gente guarda de novo esse resultado aqui de canto. Por sua vez, o que eu sei? Eu sei que a transformada de 4y, opa, y é a própria função incógnita, esse 4 cai para fora. Então, a transformada de 4y vai ser o quê? Vai ser 4 vezes a transformada do y, que é o y de s. Então, essa daqui é fácil. Então, a gente guarda ela aqui. E, por sua vez, eu tenho a transformada da exponencial de menos x. Olhando a tabela, e eu preciso que você pegue aquela tabela que eu mostrei, você pode achar, dar uma googlada e achar na internet. Essa tabela ela fala o quê? Que a transformada de e na ax é a mesma coisa que 1 sobre s menos a. Só que quem que é a? A, nesse caso, é menos 1. Perceba, menos x, então é menos 1. Então, dessa forma, eu vou obter que eu vou ter e na menos x transformado, que é igual a 1 sobre s menos a. Só que menos a é menos 1, então fica mais 1. Beleza, achamos o nosso resultado. Bem, eu vou apagar aqui a lousa para a gente reescrever isso com mais calma. Então, ó, a gente começou pegando a transformada, aplicando dos dois lados, quebramos de acordo com a propriedade da linearidade, e agora você aplica em cada um dos termos individuais. Então, L de y duas vezes derivada vai ser o quê? Vai ser s quadrado, y de s, menos 1, mais 4y derivado. Vale quanto? 4s y de s. 4s y de s. Beleza. Mais 4y transformado. Quanto que vale? 4y(s). Mais 4y(s). Isso é igual a transformada de e na menos x, que é 1 sobre s mais 1. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o s e isolar em relação ao y de s. Você quer separar isso. Então, a gente vai pegar tudo que está multiplicando o y de s, deixar em evidência, e depois a gente vai separar cada um dos lados. Então, perceba, y de s, ele está multiplicando o quê? Ele está multiplicando s quadrado, mais esse 4s, que está multiplicando y de s, mais esse 4 aqui, que está multiplicando y de s. Beleza, acabou. Menos esse 1 aqui, tá? Ele está à parte, perceba, esse termo aqui ele está multiplicando y de s, esse menos 1 está à parte, que é daqui que a gente não tinha utilizado, que é igual a 1 sobre s mais 1. Beleza. Feito isso, você vai fazer o quê? Passa esse menos para cá, tá? Para você isolar. Então, eu vou ter y de s vezes s quadrado mais 4s mais 4 igual a 1 sobre s mais 1 mais 1, tá? Já que estava menos, passa para o outro lado mais. Você vai fazer o MMC e isso daqui você pode escrever da mesma forma aqui. 1 mais, aí aqui ó, s mais 1 embaixo. Então, você vai dividir pelo que está embaixo, que aqui é a mesma coisa que 1, e multiplicar pelo que está em cima. Então, vai ser mais s mais 1.
Isso daqui, por sua vez, vai dar S mais 2. Então fica S mais 2 sobre S mais 1. Beleza. Depois você vai pegar isso daqui e vai passar para o outro lado dividindo, tá? Já que está aqui, está multiplicando. E aí eu isolo o y'zão de S. Então perceba, vai ficar então S, escrever mais aqui no meio, S mais 2, dividido pelo S mais 1, né? Vezes todo esse termo aqui. Então fica S quadrado mais 4S mais 4. Aí, uma coisa importante. Nessa hora, você percebe o seguinte. O seu numerador ele vai ser menor do que o seu denominador. Então, você vai ter que aplicar o quê? Soma de frações parciais para que você possa reescrever esse polinômio aqui. Tá bom? Porque da forma como ele está, você não consegue manipular. Você não vai encontrar na tabela uma transformação respectiva, uma antitransformação respectiva, tá? Pelo que está aqui. Por isso que você tem que aplicar soma de frações parciais. Aí uma dica, você vai ver o polinômio, opa, esse daqui já está um termo isolado pequeno, é S mais 1, não tem o que possa ser feito com ele. Esse daqui é S quadrado mais 4S mais 4, a gente tenta escrever naquela forma que você vai ter o seu domínio menos uma raiz, multiplicando o seu domínio menos outra raiz, que é aquela forma que eu explico na aula de cálculo que eu referenciei para vocês no começo dessa aula, tá bom? Então a gente vai fazer isso para que eu possa reescrever e depois manipular na forma de frações parciais. Então você viu isso daqui? Não faz a distributiva. Já arranca direto aqui a raiz para escrever nessa forma de multiplicação, tá bom? Então se você fizer isso, você vai obter que vai ser S mais 2 sobre S mais 1, multiplicando S mais 2 vezes S mais 2. Aí você me pergunta, por que S mais 2? Porque quando você tira a raiz desse S quadrado mais 4S mais 4, uma raiz ela vai ser igual a menos 2 e a outra raiz ela vai ser também igual a menos 2. E aí como fica o seu domínio menos a raiz, então fica menos S menos 2, então por isso fica mais 2, tá bom? Aí o que vai acontecer na maioria dos casos? Vai cortar o numerador com o denominador. Se não cortar, não tem problema, você continua fazendo normal, tá? A soma de frações parciais, mas exercícios desses de livros, etc, que a gente vai fazer, sempre vai dar um negócio bonitinho para meio que passar confiança que você está fazendo certo, tá bom? Mas você vai ver que quando a gente aplicar essas coisas no computador, principalmente na parte de circuitos, vai dar uns números zoados, por isso que é importante a gente saber chegar até aqui na mão, e aí depois a gente vai resolver lá pelo computador. Mas a gente está fazendo na mão que é para mostrar o passo a passo para vocês. Então, ó, beleza, vai cortar essa parte com essa parte aqui, e aí eu vou apagar aqui a tela para vocês, para ficar mais claro. Você vai obter então que seu y'zão de S, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser 1 sobre S mais 1, multiplicando S mais 2. Então olha que mágica, a gente tinha aquele trambolho zoado, né, que era todo esse monte de expressão aqui somando, e a gente chegou nessa bela expressão, tá bom? Então agora o que você vai fazer? Soma de frações parciais. Olhando assim, você não tem nada na sua tabela de transformada que consiga transformar diretamente, tá? Então você faz o método da soma de frações parciais, e que você vai reescrever o seu polinômio. Então, como a gente viu naquela aula lá que eu referenciei para vocês de cálculo, vai ser uma constante. Nesse caso, por que vai ser uma só constante? Porque tanto as raízes de S mais 1 quanto de S mais 2, elas são reais, tá bom? Se elas fossem imaginárias, você teria que multiplicar isso daqui pelo seu domínio, nesse caso então não seria x, seria s, e somar uma segunda constante, tá? Por termo, então para o s mais 1 e depois para o s mais 2. Mas como não é o caso, então a gente só tem uma única constante que a gente vai determinar. Então eu tenho a sobre um dos termos multiplicativos, então fica s mais 1, mais b, que é uma outra constante a ser determinada, s mais 2. Beleza, então o que você vai fazer agora? Igualdade de polinômios, percebeu? Eu não estou trabalhando com y de s agora, eu não estou trabalhando com a igualdade, eu estou trabalhando com um termo da igualdade, que é esse lado, eu quero manipular ele ainda, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso daqui, ó, tá dividindo, passa pelo outro lado multiplicando. No final dos contos eu estou fazendo MMC, para que eu possa limpar essa base aqui, tá? Para que eu possa limpar esse denominador. Então eu vou obter que 1 vai ser, ó, lembrando, só estou trabalhando com esse pedaço aqui por enquanto, tá? 1 vai ser igual a A vezes S mais 1 vezes S mais 2 sobre S mais 1, tá bom? Mais B vezes S mais 1
vezes S mais 2 sobre S mais 2, beleza? Então, feito esse MMC, o que a gente vai fazer? Vai cortar aqui, então, ó, corta, 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 corta. Aí, no final, eu tenho que 1 é igual a vezes S mais 2 mais B vezes S mais 1. Beleza. O que você vai fazer agora? Faça a distributiva. Então, eu vou obter que 1 é igual a vezes S mais 2A, mais B vezes S mais B. Beleza. Chegando nessa parte, o que você tem que fazer? Igualdade de polinômios. 1 é a mesma coisa que 0 vezes S mais 1. Tá? Então, tudo que é o S, já que é a minha incógnita, eu tenho que ver o que está multiplicando e igualar a 0. E tudo que for igual a constante numérica, eu tenho que igualar a 1. Então, dessa forma, eu vou reescrever aqui na lousa para vocês. Eu vou obter o seguinte sistema. Perceba, eu vou ter que 0 vai ser igual a tudo que multiplica o meu S. Então, nesse caso, eu tenho A mais B. Perceba, só A e B que estão multiplicando. A mais B. Depois, 1 vai ser igual a tudo que é termo independente. Então, eu tenho 2A mais B. Aí, você vai solucionar esse sistema. Então, você vai obter que A é igual a 1 e B é igual a menos 1. Aí, a gente volta para aquela escrita original que a gente tinha. Eu tinha que y de S é igual a sobre S mais 1 mais B sobre S mais 2. Então, você reescreve. Então, você tem que y de S, ele vai ser igual a 1 sobre S mais 1, já que A vale 1, menos, porque é menos 1, que B vale menos 1, né? Então, vai ser 1 sobre S mais 2. Aí, você tem o quê? Você tem aqui que a sua função transformada, ou seja, o seu y de S é igual a 1 sobre S mais 1 menos 1 sobre S mais 2. Você aplica a antitransformada. Então, aqui que você escreve? Você escreve que L na menos 1, que é a antitransformada, ou seja, voltar, né, fazer o passo inverso, de y de S é igual a antitransformada de quê? De cada um desses termos. Então, vai ser 1 sobre S mais 1 menos 1 sobre S mais 2. Bem, a propriedade da linearidade vale igual para os dois. Então, isso daqui ele vai ser o quê? Vai ser o nosso y de x. E isso daqui eu vou aplicar a transformada para esse termo e para esse outro termo aqui, já que eles estão se somando, né, entre aspas, subtração, mas é a mesma coisa, tá? Então, o que você tem? Você tem que, pela tabela, 1 sobre S menos A é igual a E na A x. Então, para esse caso, quanto que vale A? Para esse caso, A vale menos 1. Então, isso daqui é E na menos x. E isso daqui vai ser menos 2. S menos 2, tá bom? Então, vai ser E na menos 2x. Vou reescrever tudo bonitinho. E ao final, então, você sabe que a sua resposta da sua EDO, que é a sua função incógnita y de x, ela vai ser igual a E na menos x, menos aqui, tá? Da forma, E na menos 2x. Beleza, achou sua resposta final, já aplicado o teorema do valor inicial, que foi naquela hora que a gente deu as condições iniciais do nosso sistema, em que eu falei para você que y de 0 era igual a 0 e y na primeira de 0 era igual a 1. Foi naquela hora que a gente aplicou, já no próprio teorema da derivada, que fica implícito, tá bom? Então, essa é a sua resposta final. Dado esse passo, agora o segundo exercício a gente vai acelerar um pouco mais, porque a gente entendeu o passo a passo de como é feito. A few moments later. Agora, para o nosso segundo exemplo, nós temos 4y derivado mais 3 igual a 0. Uma EDO até que simples, porém, perceba, a condição de contorno está dando y de 1 é igual a 2. Tá, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que, quando eu faço a regra da derivada, então vamos aplicar aqui para o y, eu teria o quê? Eu teria que a transformada disso, então, a transformada de y derivado, ela seria o quê? Ela seria S, y de S, mais y de 0. Só que aí que tá, eu não estou tendo y de 0, eu estou tendo y de 1. Porém, tem como eu, a partir de y de 1 igual a 2, calcular o meu y de 0 para descobrir o quanto que ele vale, tá bom? Então, a gente vai carregar isso daqui como se fosse uma constante, tá? Então, beleza. A gente vai começar aqui resolvendo EDO.
Vou fazer mais rápido agora que a gente já fez o passo a passo. Então, como 4 é uma constante, eu vou ter 4 multiplicando pela regra da derivada aqui, S, y de S, mais y de 0. Aí eu tenho mais a transformada de 3. É a mesma coisa que 3 vezes 1, então eu teria o 3 como uma constante. A transformada de 1 é a mesma coisa que 1 sobre S, então eu tenho 3 sobre S. Vide a tabela de transformada, tá bom? E isso daqui vai ser igual a 0. Beleza. Bem, a gente faz o quê? Separa aqui o que é y de um lado para depois igualar ele a tudo que está com S do outro lado, tá bom? Então, fazendo aqui, eu vou ter y de S, multiplicando quem? Multiplicando 4 vezes S, ó, perceba aqui na distributiva, 4S, mais 3 sobre S. E aqui, ó, perceba, 4 vezes y0, mais 4y0 igual a 0. Então, passando por outro lado, eu vou ter, então, y de S vezes 4S vai ser igual a menos 3 sobre S menos 4y no 0, tá bom? Pagando a lousa. Dessa forma, então, eu acabo obtendo o quê? Acabo obtendo que y de S é igual a menos 3 sobre S menos 4y0. E aí esse 4S passa para o outro lado dividindo tudo, tá? Dividido aqui por 4S. Bem, antes da gente continuar, vamos fazer as devidas modificações aqui para permitir que a gente manipule essa expressão. Então, a gente pode fazer aqui no numerador o MMC, tá? Então, o que vai acontecer? É a mesma coisa que eu multiplicar e dividir aqui por S, tá bom? Então, no final, eu vou ter aqui tudo embaixo sendo S, tá? Vou escrever aqui do lado para vocês. Então, vai ser menos 3 menos 4y0 vezes S. Lembrando que y0 é uma constante, tá bom? Numérica. Dividido por S sobre 4S sobre 1, tá bom? Bem, a gente vai fazer aqui a regra do sanduíche, tá bom? E aí você vai obter o quê? Que y de S vai ser igual a menos 3 menos 4y0 S dividido por 4S ao quadrado. Bem, chegou aqui, você pode seguir dois caminhos. Você pode reescrever esse polinômio na forma S menos uma raiz multiplicando S menos outra raiz, tá bom? Ou você pode fazer, que nem eu vou fazer aqui, que facilita mais, você quebrar, já que você tem esse menos aqui, ó, separando em dois pedaços a sua fração, já que ele está no numerador. E você só tem um único componente no seu denominador. Então, dessa forma, isso daqui vai ser a mesma coisa que menos 3 sobre 4S quadrado menos 4y de 0 S sobre 4S quadrado. E aí, olha que legal. Você vai acabar cancelando esse S com esse S quadrado e esse 4 com esse 4 aqui. Então, você vai obter menos 3 quartos vezes 1 sobre S quadrado, perceba, menos y no ponto 0 vezes 1 sobre S. Então, perceba, facilitou a nossa vida. Se você olhar na tabela de transformações, 1 sobre S ao quadrado é a mesma coisa que o seu domínio original. Então, nesse caso, eu vou chamar ele de t. Vamos supor aqui que aqui é y de t, tá bom? Então, isso daqui é a mesma coisa que t. Por sua vez, se você tiver só 1 sobre S, é a mesma coisa que o seu degrau unitário, mas nesse caso, como não tem nenhuma restrição, é a mesma coisa que 1, tá bom? Já que a gente está aplicando no ponto 0, vide aqui, tá bom? Então, vou apagar aqui a tela só para reescrever. Então, você vai ter que seu y de t, já que você está fazendo a antitransformada agora, ele vai ser o quê? Vai ser menos 3 quartos, multiplicando, quem que é 1 sobre S quadrado? É t. Menos o y0, vezes 1 sobre S. Só que quem que é 1 sobre S antitransformado? É 1. Então, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que aplicar aqui no ponto, tá? Para que eu possa descobrir quanto que é esse y de 0 e achar a resposta particular, tá? Então, o seu y de t, quando o meu t ele vale 1, quanto que ele vale? Ele vale 2. Então, y de t vira 2.
menos 3 quartos vezes t vai substituir por 1, menos y0. Aí você tem o quê? Menos 3 quartos de um lado, menos y0 igual a 2. Passando para o outro lado aqui, você vai obter 2 mais 3 quartos, que vai ser igual a menos y no zero. E aí, por fim, eu obtenho o quê? Eu obtenho que y no ponto zero, ele vai ser igual a menos, e aí aqui a gente tira MMC, ficaria, esse menos está desse outro lado aqui, tá? Então ele vai ser 4, divide pelo de baixo, aqui vale 1, então vai dar 4, multiplica pelo de cima dá 8, mais 3, que no final vai ser menos 11 quartos. E aí você vem aqui na sua resposta, tá? Na sua resposta final, e eu vou escrever aqui, ó, resposta final. Ela vai ser então o quê? Y de t, que é a sua função incógnita, ela vai ser menos 3 quartos de t, menos o y0. Quem que é o y0? 11 quartos, negativo, então fica mais 11 quartos. Prontinho, acabou de achar a resposta da sua EDO formatada, tá bom? Bem, a aula fica por hoje aqui. Se você tiver qualquer dúvida, deixa no comentário. Curta e compartilhe com seus amigos para impulsionar o canal. Também se inscreva no nosso canal e curta a página no Facebook. Sempre estou postando novidades por lá. Muito obrigado, até a próxima aula.